Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Hoje vamos falar sobre alianças de pais e filhos, sobretudo com enfoque do filho para o pai. E aí, não poderia ser eu pregando, tem que ser o líder daqueles jovens, adolescentes, aquele que lida com os nossos filhos, que é o João Brito, que eu já vou chamá-lo. Mas antes de eu chamá-lo, o João já pode vir, que eu quero que ele veja isso. Quantos vieram hoje aqui, eu quero ser bênção na vida do meu pai? Quantos filhos assim vieram com a motivação, puxa, eu preciso ser grato ao meu pai, tudo que ele faz por mim, por tudo que ele é, pelos meus pais. Quantos filhos estão aqui, fiquem em pé, que vieram com essa motivação de honrar seus pais? O mistério é forte, o manto é forte. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para todos esses filhos. Geração de Deus, geração abençoada. Glória a Deus. Você pode se assentar. Hoje à noite vai ser profetizado na sua vida que você vai dar muita alegria para os seus pais. E quando os seus pais já estiverem velhinhos, eles vão dizer assim, valeu a pena, que filho bom. Não tem coisa melhor para um pai do que poder dizer isso. E também serão excelentes pais. E o nome de Jesus será glorificado através da vida de vocês. Eu também tenho os meus filhos aqui hoje, os meus filhos têm sido ensinados todos os sábados às 19 horas, aqui neste templo, pelo João. O João é seminarista, mas já é pastor, porque pastor não é um título, pastor é um dom, por isso ele é. E ele cuida da vida espiritual também dos meus filhos, ora por ele, abençoa os meus filhos. E eu não podia pregar, tem que ser ele, porque os meus filhos mudaram muito, melhoraram muito, depois que ficaram debaixo da orientação, dos cuidados e do pastoreio do João Brito. Os meus filhos estão ali, fiquem em pé os dois, que vão morrer de vergonha, mas pode ficar. Esses aí são os meus filhinhos, viu? Amém, pode sentar. A minha filha só tem 13 anos, então não adianta nem olhar. Meu Deus, boa fala, né, João? Vamos orar pelo João, estende a sua mão para cá. Pai querido, nós queremos agradecer pela vida do João. E a forma poderosa que o Senhor tem usado a vida deste homem na vida dos nossos filhos. Espírito Santo, continue iluminando, dando sabedoria a ele, discernimento, inteligência, conhecimento, palavra de revelação. Espírito Santo, continua enchendo o teu filho todos os dias, derramando sobre ele o azeite do céu, o óleo fresco sobre a sua cabeça, e que continue saindo, como sai sempre dos seus lábios, uma palavra de esperança, de coragem, uma palavra que anima, que conforta, que corrige, uma palavra que vem do céu, que edifica, que aperfeiçoa, que transforma a vida das nossas famílias, dos nossos filhos. Continua dando a eles, Senhor, autoridade, unção, poder e visão, para conduzir esta geração até os pés da cruz, todos os dias, para que nossa geração, esta geração, seja avivada cada vez mais pelo poder do Espírito Santo. É a nossa oração gratos no poder do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Nós temos aí essa geração mais ousada aí, que caminha com a gente, sim, mas eu fiquei muito impactado quando os filhos ficaram em pé. Fiquei muito feliz, diante de um dia, teve o culto da bênção, e esse lugar ficou pequeno, né? A quantidade de gente que esteve aqui, a presença de Deus esteve aqui de uma forma sobrenatural. E, aproveitando, queridos, antes de eu entrar na palavra, esse é um tema tão propício, tão urgente, tão alarmante do jeito que a gente vive hoje, diante de uma sociedade que desacreditou do que é família. O pastor Abson, já estou colocando o pastor Abson, já colocou com a Meg que domingo passado sobre o que, nos Estados Unidos, um vídeo sobre o mendigo fazendo um papel em teatro. Quantas pessoas investiram e iam investir ao sustento daquele homem alcoólatra.
Mas quando o assunto era para a família, ninguém investiu. A mídia hoje não alimenta isso. Mas nessa noite, querido, eu quero trazer uma palavra que ela é bem fresca, ela acabou hoje. Eu costumo, às vezes, pregar ou domingo ou sexta-feira aqui, um sermão que eu já preguei para os jovens, mas Deus não me deixou pregar um sermão, porque daí é mais fácil, porque você já pregou aquilo. Mas eu estou totalmente dependente do que o Espírito Santo vai fazer nesse lugar. Eu tenho certeza que será um marco na sua vida, na geração do seu filho, na sua geração do seu filho e a sua geração, até 1000 gerações, até Jesus Cristo voltar. Porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. O que Deus estabeleceu como projeto dele, como princípio, como verdade, o diabo pode tentar, mas ele só consegue se você quiser, se você liberar, se você abrir a guarda, se você dizer, tá bom, não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para dizer nessa noite que tem jeito sim. Tem jeito para as alianças serem renovadas. Tem jeito para os filhos se converterem aos pais e os pais aos filhos. E como ele falou, avivamento, eu não sei se aquele vídeo está preparado em cima, mas deixa aquele vídeo preparado da semana, da arena. Eu queria que você, depois a gente vai ver esse vídeo, eu queria que você, como igreja do Senhor, há uma aliança do céu com os seus filhos na terra, há uma aliança do seu povo com Ele. E eu creio, queridos, que é uma aliança que não se quebrará nunca mais. Hoje, há uma aliança que não se quebrará. Uma aliança que não é momentânea, mas uma aliança que é eterna. Uma aliança que não é dia em dia, mas uma aliança que é até o último dia da vinda de Cristo. Você crê nisso? Amém. E eu, pensando no que falar hoje, me veio um texto, e eu já vou abrir o texto para você. Mas antes, eu queria construir um pouco dessa palavra aliança. Aliança entre pais e filhos. E eu fui pesquisar, achar aliança, todo mundo já sabe aliança. Eu fui atrás de algumas palavras ou algumas frases que vai facilitar o meu entendimento, o seu entendimento, a entender o propósito que Deus tem quando Ele diz aliança. Deus faz uma aliança com Noé. Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança com o povo dele. O povo, quando sai do Egito, Deus faz uma aliança com aquele povo. Mas você pode perceber que Deus sempre esteve disponível, sempre esteve acessível a se voltar para aquele povo, a fazer uma aliança com aquele povo, com homens profetas de Deus. Mas durante toda a caminhada do Antigo Testamento, você vai perceber que o povo sempre quebrou as alianças. O povo sempre deu as costas para Deus. O povo sempre disse não para Deus. Não queremos agora, nós queremos Baal. Nós queremos a imoralidade, nós queremos fazer alianças iníquas. Nós queremos fazer as nossas alianças. E quando vinha fome, matança, destruição, gafanhoto, peste, o povo voltava para Deus e corria para Deus. Aliança. Jeremias capítulo 7, 23, diz: escutai a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Há um interesse de Deus em fazer uma aliança com você, pai, com você, mãe, com você, filho. Porque antes de pais forem fazer aliança com os seus filhos, nós precisamos, como cidadão, como pessoa, termos uma aliança primeiramente com Ele. A bênção que vem de Deus para a minha vida, ela corre como a água. Eu aprendi com o pastor Marco que nós somos como um cano. A fonte de vida que vem do Espírito Santo vem em nós. Mas se algo estiver em seu coração bloqueando, isso não flui, não jorra. Por isso que você vê algumas pessoas que nada, como eu vou falar aqui, nada dá certo. Tem algo no seu coração que foi quebrado, que foi desfeito, que foi fechado. E muitas vezes, querido,
Isso não é uma ação de Deus. Às vezes também não é uma ação do inferno. É uma decisão nossa. É uma decisão minha. Isso bloqueia. Mas o interesse de Deus é que quando nós venhamos a escutar a sua voz, Ele diz: eu serei o vosso Deus e você será o meu povo. Essa é a verdade. Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E essa aliança aqui é um segredo. Querido, não tem como você descobrir ou conhecer os segredos de Deus sem temer a Deus. Se você quer descobrir quais são os segredos, qual é a vontade de Deus para a sua vida, você precisará temer a Deus. E como é que você vai ter uma aliança com os seus filhos? Saber segredos, construir um vínculo, uma bênção sobre os seus filhos, se nós não estamos interligados no maior segredo. A Bíblia diz que os sonhos, os segredos, o pensamento de Deus não tem como ser os nossos, mas se você temer a Deus, Ele vai se revelar a você, pai, Ele vai se revelar a você, mãe, Ele vai se revelar a você, filho, e juntos viveremos o que é maior, o que é mais importante, o que é não momentâneo, mas o que é eterno. Grande dificuldade hoje, como é que eu sei os segredos de Deus? Como é que eu sei a vontade dEle para a minha vida? Querido, nós paramos de temer a Deus. E temer é o quê? É colocar Deus acima de todas as coisas. Quando eu e você colocamos Deus acima de todas as coisas, há uma aliança, há uma vida abundante, há um relacionamento. E eu fui atrás dessa palavra aliança, um entrelaçamento. Não é só estar unido, mas é algo que entrelaça, é algo que junta, é algo que é muito mais forte. E esse entrelaçamento de Deus com você, pai, com você, mãe, haverá um entrelaçamento entre você, pai, e você, filho. E olha, quando Deus, o Espírito Santo, encosta nesse entrelaçamento, nesse ajuntamento, o diabo não tem nenhum espaço sobre a sua vida, sobre a sua história. Crises poderão vir, mas você vencerá todas elas. Eu sei que temos pais aqui que estão passando por momentos desafiadores. E talvez eu conheça a história de alguns, outros não. E algumas coisas que eu vou falar aqui, queridos, nesse texto de hoje, que vai traduzir um pouco sobre as perdas dos valores dentro da própria casa. O diabo pode mexer na sua mente, e nós vamos orar aqui, em que você não alimente a boca humana do João Brito, mas o Espírito Santo que está falando ao seu coração. Algumas coisas que eu vou falar aqui, pode falar assim, poxa, mas isso acontece comigo e ele sabe, ou ele nem sabia. É o Espírito Santo que está falando. Ele quer mexer sim. Ele vai ter que gerar o perdão no seu coração, o arrependimento, o fruto da vida, para que você saia daqui hoje liberto disso. Amém, igreja? Feche seus olhos mais uma vez. Amado Espírito Santo de Deus, há um desejo nesse lugar, há um clamor aqui, Pai, em que o Teu Espírito Santo seja a voz nesse lugar. Assim como o Senhor falou a todos os povos, e o Senhor continua falando hoje, há um clamor, um grito, Senhor, dentro de nós nessa noite. Queremos, ó Pai, nos voltar para Ti. Queremos que o Senhor olhe para nós. E, Senhor, Espírito Santo de Deus, toda a confusão na mente, toda a mente dividida, toda a falta de interesse, Senhor, em ouvir a Tua palavra, nós damos uma ordem no mundo espiritual agora, vão ouvir a Tua voz nesse lugar. Há um desejo, um clamor nesse lugar, Senhor. Faz a Tua obra, restaura vidas, reconstrói sonhos, dá visão, Senhor, e que a Tua aliança não seja mais momentânea, mas sim eterna, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, verso 8 a 12. E eu queria, Lucas capítulo 15,
8 a 12. Quem achou, diga achei. Lucas capítulo 15. Amém. Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Querido, esse texto está dentro de um contexto, todo o capítulo 15. Quando você pega o capítulo 15, você vê 3 momentos ali. O primeiro momento, a ovelha perdida. Uma pessoa cuidando das 99, das 100, uma se perde, deixa as 99, vai atrás de uma. Aqui, a dracma perdida, uma pessoa com 10 moedas, a dracma é uma moeda, perde uma dentro da própria casa. E a terceira, a história famosa, a história do filho pródigo. Todos nós conhecemos. O filho sai de sua casa e vai embora, e depois esse filho reencontra. Nos 3 momentos, você vai ver que no final há uma festa, há uma celebração. Mas entre aquilo que se perde e a celebração tem uma história, tem um contexto, tem vidas ali, teve alianças. E muito mais dessas três histórias, há um propósito de salvação aqui. O intuito desse capítulo, a mensagem central é salvação. Mas quando eu lia esse capítulo, eu não sei se acontece isso com você, mas às vezes está lendo um versículo, a palavra salta aos teus olhos. Ela pula, você fala, meu Deus, que essa palavra, por que essa palavra não sai daqui dos meus olhos? Por que essa palavra não para? Você fica pensando naquela palavra constantemente. E essa palavra, moeda, não saía dos meus olhos. Você, poxa, mas moeda? Por que moeda? Porque nesse contexto aqui, queridos, a moeda, ela simboliza valor. Tudo que você vai olhar na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, envolveu moeda, ou era pagar um tributo. Jesus Cristo faz isso com Pedro. A boca de um peixe, paga o tributo, tem que pagar. Ele não precisava pagar, mas ele pagou. Nós vamos ver a viúva, 2 moedas, tudo que ela tinha, todo o valor, ela entrega aquilo no altar, ao Senhor. Nós vamos ver que a moeda em si, ela tem um contexto de valor. E dentro desse valor, aqui nesse contexto, eu quero falar isso, principalmente nesse pedaço que eu quero traduzir com você, desses 2 versículos, desses 2 versos. Um valor que se perdeu dentro de casa. As ovelhas, uma se perde no campo, mas essa aqui, o valor, a moeda, ela é perdida dentro da própria casa. Há mais embaixo um pouquinho, um valor também que se perde dentro de casa, é um filho que vai embora. E às vezes nós pensamos que essas perdas, essas idas, elas simplesmente acontecem com todos nós. E parece que não tem uma visão mais urgente disso. Perdemos, saiu, acabou, resolveu. Não, querido. A perda que aconteceu, seja na sua casa, a perda dos valores dentro da sua casa, no seu coração, precisam ser resgatados urgentemente. É algo urgente. E quando eu meditava muito sobre esse texto, esse contexto que Lucas vai registrar, eu não sei se você passa por isso. Com as perdas desses valores, não podemos simplesmente chorar e lamentar ou ficarmos lamentando de uma forma passiva e apenas aceitar o fato. Não, Deus não está falando isso aqui no texto. Quando nós vamos um pouquinho para o texto, nós vamos perceber outras coisas. Podemos ver no texto que houve um investimento. Olha o versículo comigo. Olha o versículo, a finalzinho do versículo 8. Varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Essa palavra atentamente, procurar atentamente dentro de casa. Vamos pensar numa casa, querido. Uma casa, 2, 3, 4 cômodos. Alguns têm um palácio. Mas vamos pensar num algo mais tranquilo. Algo que se perde. O que você faz quando você perde aquele anel de ouro?
Você vai revirar o sofá, você vai arrancar o tapete, você vai mobilizar a casa. Olha, pessoal, temos que achar porque vale ouro. É ouro, é ouro. É muito ouro. E aí, enquanto não acha, ninguém come, ninguém dorme, ninguém trabalha, ninguém faz nada, enquanto não achar aquele anel. Principalmente se for o anel do seu casamento, que você deve ter tirado sem dormir, está machucando, colocou ali, se aquele anel sumir, querido, já era. Os filhos não vão nem para a escola aquele dia. Vamos achar esse negócio aqui. E temos que achar hoje. Porque a patroa saiu, foi trabalhar, se ela chegar e eu tiver sem esse anel, a coisa vai ferver. Uma procura. Algo intenso cria na casa para procurar esse anel. Isso é o contexto aqui, querido. Procurar atentamente. E até achar. E aí, quando acha e recupera, vem a festa. É muito interessante porque a aliança entre pais e filhos, para alguns, a aliança está andando, é um acordo, é um pacto que é feito é um entrelaçamento, como nós falamos. A honra, talvez até já esteja fluindo, talvez nada se perdeu na sua casa. O valor que você tem como marido, como esposa, como filho, talvez não tenha se perdido, está tudo ok, está tudo bonito. E você fala assim, João, essa mensagem não é para mim. Mas, como o salmista falou, som do meu coração, e vê se é em mim algo que foi quebrado, algo que foi mexido. Eu queria que você perguntasse isso para o Espírito Santo hoje. Se algo foi mexido na sua aliança, se os valores dentro do seu coração que Deus colocou foram corrompidos e mexidos durante a sua caminhada. Muitas vezes dentro de casa, querido, e aqui casa eu não quero reportar a prédio, nem moradia, construção, como esse templo aqui, não. Como Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É você e o esposo, você e seus filhos. Esse termo dracma, moeda perdida, designa uma moeda grega que equivale ao denário romano, que era equivalente a um dia de salário de um trabalhador agrícola. Presta atenção nisso. E que quando se considera que aquela mulher tinha somente 10 dracmas, tratava-se de uma perda significativa. Quando acabasse aquelas 10 dracmas, acabou tudo. Então a perda de uma era algo totalmente significativo. Era importante aquilo não podia ser perdido. Jamais. Tinha que achar. Queridos, quando eu lia isso, eu lembrava de famílias. Eu lembro da minha própria família. Eu tenho um pai, e hoje eu sou pai. Eu tenho meu avô, por parte de mãe. E eu lembro que, há um tempo, quando estava perdendo os meus valores, não os meus, mas de Deus, os valores dentro de mim, eu via a minha casa chorando, jejuando e orando, dizendo, Senhor, nós não aceitamos que o teu filho perca os valores do céu e alimente valores falsos e terrenos e momentâneos. Eu via isso acontecer. Eu tenho na minha imagem, na minha memória, uma imagem fotográfica do meu pai e minha mãe de joelhos, e muitas vezes chorando e colocando a boca do pó. Falei recentemente para os idosos, eu comentei isso, a melhor idade, melhor dizendo. Idosos não, melhor idade. E coloquei isso para eles, a importância de um legado do filho vendo o seu pai. E hoje, queridos, nós não vemos muito isso. Nós temos hoje pais que honram os seus filhos, mas muitas vezes filhos que não estão honrando os seus pais. Mas o contrário também é uma verdade. Nós temos filhos que honram e pais que desonram. Filhos que querem manter os valores do céu no seu coração e os pais estão retirando os valores do céu do coração do próprio filho, querem tirar.
Mas nessa noite, querido, os valores vão ser concretizados, vão ser firmados. O valor da verdade, do caminho, o valor da vida e abundância, aquilo que é prioridade para Deus, será prioridade na sua casa, no seu coração e na sua vida e na sua família. E tem que ser na sua geração futura. Ao mesmo tempo que nós vemos esse contexto aqui como pessoa, uma moeda, ou filho pródigo, uma pessoa, Deus faz isso também com a sua igreja. E eu quero traçar um paralelo aqui com você. A igreja, Efésios 5, 25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. A mulher deve se submeter ao seu marido da mesma forma como a igreja deve submeter a Cristo. Paulo diz, grande é esse mistério. Ele fala da comparação entre marido e mulher e Cristo é a igreja. E nós vamos ver isso também em Apocalipse, quando ele fala às igrejas. Agora, muito mais do que ele fala, ele dá um direcionamento às igrejas. Ele dá um direcionamento àquele que é o noivo, àquele que é a noiva. O noivo falando para a noiva. Nós temos algumas atitudes que Deus demonstra isso até para a igreja. Por que eu estou falando de igreja? Porque nós, a sua família, é a primeira igreja. Se dentro da sua casa os valores foram perdidos, querido, não haverá igreja. Cada crente um ministro, cada casa uma igreja. A igreja não começa aqui, querido. Aqui é momento de adoração. Aqui é momento de celebração. Mas os valores precisam estar aonde? Dentro da nossa casa. Dentro do nosso contexto de vida. Os valores, as prioridades precisam estar lá dentro. O amor ao filho, o filho ao pai, o beijo no rosto, o abraço. Eu não consigo ver um dia o meu pai não beijar o rosto dele. Eu acho que isso é uma obrigação minha como filho, um beijo. Eu queria desafiar você, pai, mãe, filho, a não somente abraçar de lado os seus pais, mas a beijar os seus pais. Não o beijo da traição, mas o beijo do amor. O beijo babado, o beijo cheio de baba, não tem problema beijar, lamber. Vai para cima dele, menino. Vai para cima dela, pai, mãe. Abraça, beija, meu Deus, as minhas filhas, elas falam, graças a Deus ainda não chegou tão gravemente. Assim, pai, peraí, pai. Acontece isso com você, pai? Mas eu beijo, eu abraço, eu brinco de lutinha, depois eu abraço, eu beijo de novo. Um momento delicioso. Ah, mas agora eu sou adolescente, eu sou jovem, faz o dobro. Mas ele não gosta, vai lá. Pega pelo pescoço, segura ele, amarra ele na cama, envolve ele, entrelaça nele. Porque é melhor você entrelaçar no seu filho dentro de casa do que um dia ele sair e você não conseguir mais entrelaçar ele, querido. Entrelaça lá. Lá é prioridade. Hoje nós temos mais de 50 células. E chegaremos a 1000, amém? Mas se as células quebrarem a aliança, nós não teremos 1000 células, querido. Teremos 1000 problemas. Por isso nós estamos segurando, tanto segurando. Eu falo, mas vamos multiplicar, não, segura, multiplicar. Quem eu vejo é um líder. Você é líder. É líder. Todo mundo é líder. Tem 10 anos é líder. Como que você vê o seu filho? Sabe como é que eu oro pelas minhas filhas? Eu estou falando isso aqui porque a minha esposa está ali e ela sabe como eu faço. Eu oro assim, Senhor, eu quero ela profetiza, eu quero ela com dom de cura, eu quero ela com dom de línguas. Senhor Deus, eu quero que ela seja uma profetisa nessa nação. Senhor, que ela seja uma líder, que ela seja uma líder. E está fluindo o negócio. A patota na escola. Duda, vamos para onde? Para cá. Para cá. Às vezes aí vem falar comigo, daí eu, eis que te digo, daqui não passarás, voltarás. Porque senão quer fazer até comigo e com a Débora. E isso, querido, de não passar é limite. E no final eu vou falar sobre isso. Um segundo momento da igreja, e aqui eu queria... O apóstolo Paulo recorda a sua primeira visita a Corinto, 1 Coríntios 2, de 1 a 16, a falar sobre a sabedoria que vem do Espírito Santo.
O que entrou hoje dentro da família, dentro de alguns filhos, e foi quebrando os valores do eterno dentro da casa, foi o conhecimento, foram a razão humana, a ciência. E isso tem matado relacionamentos, não somente com Deus, mas com os filhos. O filho fala assim, não, mas o fulano de tal disse no livro tal. Queridos, eu ouvi isso recentemente, dentro da faculdade teológica. Um professor, doutor em teologia, e tem alunos, amigos dele aqui, estavam lá junto comigo. O professor está falando de uma coisa seríssima. O menino, um moleque, está sentado naquela cadeira, sabe o que ele fala? Professor, com toda a humildade, eu discordo totalmente do que o senhor está falando. E para mim, professor, o senhor está errado. E o que vale para mim é que foi o que Agostinho falou. Agostinho falou, Agostinho falou, Agostinho falou. É aquele professor com um assembleiano, meu Deus, pensa num homem simples. Um homem equilibrado. Um pentecostal do fogo, tranquilo. Ele fala assim, com todo respeito e humildade, quem está errado é você. Eu estou colocando base, princípios bíblicos. Eu não estou citando Agostinho, eu não estou citando João Calvino, eu não estou citando outros nomes, eu estou citando o que o Espírito Santo diz. E gente, eu queria dar um aleluia naquela sala, mas eu não podia. Louvado seja Deus pela vida daquele professor. Mas hoje, um professor na faculdade federal fala mais que o teu pai. Um professor marxista fala mais que a tua mãe. Fala mais que a palavra. E eu te digo que se os valores dessa palavra forem perdidos, não haverá família nem daqui a 10 anos não haverá família amanhã. Porque quem morreu não foi um marxista, quem morreu naquela cruz não foi João Calvino, não foi Agostinho, não foi até Abraão nem Moisés, e muito menos João Batista, foi Jesus Cristo. É Ele, é a verdade, é a vida, é Ele. É Ele. É Ele. São homens usados, sim, muita coisa boa tem nesses homens. Mas não podemos mexer. E é isso que Paulo está querendo dizer em Corinto, queridos. Se levantaram, ele ficou 1 ano e 6 meses naquela igreja, implantando, gerando crentes, filhos na fé, sendo pai de muitos ali. No final da sua carreira, ele vai ser pai espiritual de Timóteo. Há uma aliança, há um legado sendo deixado. E Paulo vem, e Paulo desce o cajado. Fala assim, olha, vocês estão preocupados com sabedoria humana. Mas há uma sabedoria divina. Uma sabedoria do Espírito Santo. E queridos, quando a gente fala do Espírito Santo, Isaías 11:2 diz, o Espírito Santo que te dá poder, que te dá discernimento, que te dá ousadia. O Espírito Santo que te dá o que Ele é. Sabe como que nós vamos conseguir vencer essas, e o apóstolo Paulo vai trabalhar isso, essas misturas do mundo que foi entrando dentro da igreja, e as misturas do mundo vão entrando dentro da sua casa, e vai mexendo, e vai mexendo, e vai mexendo. E Paulo diz, olha o que ele diz. Eu vou ter que abrir porque o versículo sumiu daqui do meu iPad. Retaliação. 2, a partir do verso 6. E ele diz assim, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Isso é a aliança que Paulo está falando. É uma aliança nos níveis mais profundo. E o que Paulo diz, olha, não tem esse negócio de misturar o que é do mundo com Deus.
o que influencia é o que sai daqui para lá, não de lá para cá. O grito, a perda dos valores não pode ser o que o mundo prega para você, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, não. O que tem que ser pregado e vivido é o que sai do trono de Deus, dentro de lá, porque Deus nunca caiu e cairá daquele trono, querido. Se Deus estiver dentro da sua casa, e aqui eu trago a presença dele para a sua vida, se a presença de Deus estiver na sua casa, haverá cura, haverá mudança, haverá transformação. Eu aprendi recentemente com o pastor Lucas, um pastor que está famosíssimo no Brasil, pregou recentemente na Lagoinha, e ele fala sobre a diferença entre presença de Deus e a unção. A unção, querido, Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo, o Espírito Santo veio e o capacitou, o encheu, e ele fez milagres, prodígios e maravilhas. Até Jesus Cristo viveu isso. Só tem um detalhe, querido. A unção, o Renatinho briga com a Sueli, ele vai parar de tocar teclado? Ele vai desaprender? Não, ele vai continuar aprendendo, ele vai tocar. As pessoas poderão vir para o altar quebrantadas porque eu preguei um sermão, e a pessoa fala, nossa, que palavra. O pastor prega um sermão, nossa, que algo tremendo. A unção não se perde. Mas você sai daqui e continua fazendo as mesmas coisas. Sabe qual é a diferença entre a unção e a presença? É que a presença transforma. Você vem para esse altar e você fala, eu não vou sair daqui enquanto eu não mudar, eu não vou sair daqui do altar. E isso é a presença de Deus que faz, não é trabalho humano, é a presença do Espírito Santo que faz em você. E assim é na sua casa, é na sua família, é na sua geração. A presença de Deus tem que ser atraída, e atraída é você viver os valores eternos e não momentâneos. Quando você diz em João 6, eu sou o pão da vida, os discípulos que estavam com Jesus Cristo deram no pé, e alguns ficaram e diz, para onde vocês não querem ir também? E Pedro, discípulo ousado, diz, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida, valores eternos no coração, discípulos e não os fãs de Cristo, não os fãs de pessoas. Queridos, eu tenho acompanhado, nós estamos numa caminhada com os pastores da cidade, pastores jovens, e Deus nos presenteou a arena no dia 29 de julho. Há um movimento de oração, de clamor, de jejum. Mas os pastores sêniores, os pastores antigos, quanto tempo jejuaram e oraram. E há uma honra diante desses homens. Discípulos sendo formados dentro da própria casa. Esse valor não pode ser perdido e negociado. Isso é o que o apóstolo Paulo trabalha. O que precisa mover a sua casa, a sua família, a sua aliança com seus filhos é o Espírito Santo e não palavras humanas. Viva cheio do Espírito, e as palavras do Espírito estarão nos seus lábios. Viva cheio do Espírito, e discernimento virá. Viva cheio do Espírito, e a sabedoria de Deus virá sobre você. Viva cheio do Espírito, e a unção dele vem, a presença dele vem e trará uma mudança. E o tema esse ano é mudança. Algumas pessoas podem falar para você assim, não tem jeito. Eu tenho uma mensagem dessa nos jovens, tem jeito sim. Não tem jeito de mudar o país, tem jeito sim. Não tem jeito de mudar a família, tem jeito sim. As alianças que eu fiz das trevas, não tem jeito, eu digo, tem jeito sim. As alianças iníquas que eu fiz são terríveis. Querido, tem um ex-satanista na minha célula. Meu Deus, foram 12 ou mais atendimentos naquele homem, eu participei de vários. E se alguém diz que não tem jeito, conversa com o Ricardo, ele está aí? Está ali, ó. Fica em pé, Ricardo. E Marjana. Olha aí, pode aplaudir, é Deus que fez isso na vida dele. Quando a pessoa começa a vir com muita mistura, eu falei assim, vem cá, tem que trocar uma ideia com o Ricardão, ele já é grande. Troca uma ideia com ele aqui. Não tem como a gente ser ou não ser, ou a gente é ou a gente não é. Ou nós somos ou nós não somos. Famílias com valores eternos, elas são de Deus. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, querido. Essa é a verdade. Como pais, precisamos resgatar os valores dentro da nossa própria casa. Marido, olha para sua esposa
Bonito, né? Aqui é mole. Mas fala assim para ela, meu amor. Só o marido fala, meu amor, você é a razão do meu coração. Eu te amo de montão. Agora você está do lado do seu filho, olhe para ele e fala assim, minha filha, meu filho, eu te abençoo com os valores eternos. O que Deus é dentro da sua vida. Aleluia. O valor pelos filhos, abençoar os filhos. E aqui tem uma palavra, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Aliança que não se quebra. O momento que você quebrou a aliança, quebrou os valores do céu na sua casa, é quando você provoca a ira no seu filho. Os valores do filho para com os pais, quando você desonra o seu pai e a sua mãe. Todo atendimento que eu faço com adolescentes e jovens, eu primeiro pergunto, como é que está o relacionamento com Deus e com a sua família? Tem que ser uma das primeiras perguntas, o valor para com a sogra. E querido, aqui eu queria que você entendesse valores dentro de casa. Sogro, sogra, filho, pai, família. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ver a história. E uma história que uma mulher, Orfa e Ruth, nora de Noemi, elas perdem o marido, perdem os filhos, perdem todo mundo, por desobediência, quebraram a aliança com Deus. Deus manda ficar no lugar e vão para outro. E Ruth diz um texto, que, se for possível colocar, eu queria que você lesse isso aqui comigo. Olha a profundidade disso. Capítulo 1 de Ruth. Diz assim, eu vou ler para você. Ruth, então Noemi aconselhou, veja sua cunhada, está falando de Orfa, e está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Olha a resposta de Ruth. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo, que te deixe e que te não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Olha isso. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Sabe o que eu li? Sabe o que Deus falou comigo no meu coração, isso aqui? Esse deve ser o texto bíblico do pai para a esposa, da esposa para o marido, dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Fechou, querido? É entrelaçar e que o céu venha na terra e está tudo resolvido. Se você disser isso aqui, alguém vai dizer, desista da sua família, desista desses valores, você está corrompido, está tudo misturado. Tá não, querido. Não tem jeito não, tem jeito sim. Você vê uma palavra de uma mulher que é boca de Deus naquela casa. Sabe o que ela diz mais? E eu quero repetir isso, não insista. Querido, quando alguém disser para você assim, desiste, não insista comigo. A minha aliança é eterna, não é momentânea. E quem mais te acompanha? Aonde fores, irei eu. Aonde ficares, eu vou ficar. Porque o povo não é um povo que vive segundo coisas e momentos e circunstâncias. O povo de Deus tem que ser o povo de Deus, e não o povo da mídia, e não o povo do secularismo, e não o povo das falácias aí fora. É Ele que disse para você, você é o meu filho. Deus fez o entrelaçamento com o seu filho Jesus Cristo. E quando a família de Jesus o deixa no templo, 3 dias, querido, seus irmãos o rejeitam. Mas no dia do batismo, como o pastor Marco ensinou aqui, eis o meu filho amado em quem tenho comprado. Deus não esquece dos seus. Alguns pensam que Jesus Cristo foi para a cruz sozinho. Foi não, querido. Eu assisti um filme muito interessante, em que quando o Deus, ele tem um personagem de Deus, e a pessoa é incrédula, e a primeira coisa que ela faz é pegar na mão de Deus, assim, quando ela vê, está o furo lá.
Deus foi com Jesus Cristo naquela cruz. Sabe, Pai, eu não sei qual é a crise, qual é o momento desafiador da sua família, mas você não precisa ir para a cruz, não. Jesus Cristo já foi. Mas diga para o seu filho que talvez esteja como eu atendi, talvez essa família esteja aqui. Eu fui chamado para ir numa casa recentemente. Me ligaram urgente. Quando eu cheguei lá, querido, um adolescente de 15 anos, não são membros da nossa igreja, a gente foi lá. E quando eu cheguei na casa, querido, a mãe já estava chorando, o filho estava no quarto trancado quase uma semana usando drogas. E eu fiquei conversando com aquele filho pela porta 40 minutos. E eu olhei para o céu e eu falava, Senhor, me ajude. Falei em silêncio. Senhor, não tem mais o que eu contar de história. Eu contei tudo que você possa imaginar para aquele menino rir. Eu contei um monte de coisa para não ser tão rigoroso. Eu insisti, eu falei, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui. E Deus falou assim, você já falou muita coisa. Agora seja objetivo e específico e dê uma palavra de autoridade. Sim, senhor. Fulano, está me ouvindo? Aham. Vou te dar uma ordem agora. Não falou mais nada. Em nome de Jesus, sai desse quarto, lave o seu rosto, troque sua roupa, e eu te espero na sala em 2 minutos. Isso que o relógio está contando. Eu falei, Senhor, tu é demais. E fui para a sala. Quando eu dei as costas na porta, a porta. E ele sai da porta, e ele vai para onde? Para o banheiro, fazer o quê? Lavar o rosto, trocar de roupa. E ele senta onde? Do meu lado no sofá. Esse é o Deus! Oh! Quais são os impossíveis para você? Deus entra na brecha por você. Não quebre a aliança. Eu chamei o pai desse menino, pedi uma reunião com a família toda. E a única pessoa que não desistiu dele foi a mãe. E eu falei para o pai, olhando nos olhos dele, querido, eu te amo, eu estou aqui, eu faço uma vigília com os meus jovens aqui, se você quiser. Mas você precisa falar o que Ruth falou. Eu não desistirei de você. Aonde você for, eu vou. E se o Senhor quiser me castigue com todo rigor, se outra coisa, a morte me separar de ti. Eu não vou me separar de você, filho. Isso é o que você, filho, tem que falar para o seu pai, e você, pai, para sua esposa, e para os seus pais, para os seus filhos, e tudo junto lá. Não vou me separar de você. É o diabo que quer te separar, não vou me separar. É o filho com a mãe, não vou me separar de você, mãe. Só quando aparecer a mulher de Deus, botar uma aliança no meu dedo, aí eu vou todo feliz. Mas enquanto eu estiver nessa casa, eu honro a senhora, eu honro o Senhor. E você vai falar, pais, para os seus filhos, enquanto vocês estiverem aqui, e até vocês casarem, eu continuarei honrando, orando por você, intercedendo por você, jejuando por você. Não desisto de você, porque eu estou aqui nesse altar hoje. É porque meus pais não desistiram de mim, minha família não desistiu de mim. Eu quero essa vovozinha no culto jovem comigo, já falei. Ela é pentecostal, ela é Medex. Com paz, precisamos resgatar o valor da oração, do secreto, a sós com seus filhos. Deuteronômio 6 diz isso. Ao sentar, ao se levantar, tudo, nós sabemos. Nós sabemos. Estou encerrando, queridos. No verso 17. Eu quero só falar uma coisa antes. Eu preguei uma vez, quem lembra da mensagem da água aqui, que eu joguei água no corpo? Lembra do vaso? O que eu falei naquele final da cadeira? Quando eu fui para Marília, e tem mensagens que eu fico chorando lá. Queridos, o lugar da igreja não é na cadeira. O lugar da igreja não é no sofá, não é na cama. O lugar na igreja é no altar. É no secreto, Pai. Quer renovar a aliança? Quer resgatar os valores da sua casa? Não saia do secreto.
porque está fora de si. Nesse mesmo capítulo, há algumas atitudes para resgatar o valor, e o valor é a oração, a sós com seus filhos, tempo de secreto a sós, você e Deus. Ao verso 7 diz: caindo em si, o filho pródigo saiu de casa, valores perdidos, mas há um momento em que aquele jovem está comendo bolotas dos porcos. E ele diz: aquela consciência não era dele, querido. O Espírito Santo incomodou ele. Eu estou te esperando lá. Eu estou te esperando. Mas eu estou aqui com você. O seu pai está lá e ele cai em si. Uma atitude para a sua vida hoje, querido: cair em si. Porque ali foi arrependimento. E quando ele chega para o seu pai, ele fala: pai, pequei. Sabe onde é que nasceu essa frase, pai, pequei? Lá onde estavam os porcos. Não foi na frente do seu pai, não. Foi lá, porque se essa palavra, se essa frase vem na cabeça dele só na frente do seu pai, no meio do caminho ele tinha desistido. Ele tinha desistido. Eu não vou lá, tá doido? Mas foi lá. Lá. No lugar difícil. Fedorento. Em que ninguém queria mais dar comida para ele. Aí ele lembra do pão da vida. Eu estou aumentando aqui uma situação. Ele lembra do pão, ele tem lembranças que ele tinha pão em casa. Ele tinha um abraço do pai. Ele tinha um cuidado do pai. Ele tinha uma aliança. E aquele filho que está lá comendo comida de porcos, ele fala: eu tenho um pai. Eu tinha uma aliança e eu quebrei essa aliança. Os valores precisam voltar dentro de mim aqui. E eu penso que naquele momento o Espírito Santo veio dentro dele, colocou valores dentro dele. E ele agarrou aquilo, entrelaçou com aquela verdade e falou assim: eu vou, e nada mais vai me parar. Enquanto ele não viu aquele abraço, enquanto ele viu aquele braços abertos, ele não parou. E ele foi até seu pai. Quando ele foi seu pai, ele se ajoelha: pai, pequei contra ti, contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me coloque para trabalhar. Não, você não vai trabalhar em lugar nenhum. Traz roupa nova, um anel, uma aliança no dedo. E vamos fazer o quê? Um churrasco para ele. Vamos fazer uma festa. Você lembra que eu falei no início? Entre a saída de casa, entre o que não vale mais, os perdos valores, até a festa, tem um caminho. E o filho pródigo está caminhando naquele caminho. Imagine quantas vozes não vinham na cabeça dele. Não vai dar certo, não tem jeito, não vai dar certo, não tem jeito. Tem jeito sim, o Espírito Santo tem jeito sim. O tem jeito já entrou dentro de você. O tem jeito sim, ele domina você. E ele diz: eu vou para o meu pai. É isso que a igreja está fazendo hoje, querido. Um retorno, um resgate de valores eternos e não mais momentâneos. Para a vida toda. Pais que não tiram a mão da cabeça do seu filho. Filhos que abençoam os seus pais. Filhos comprometidos. Feche seus olhos. Poder da oração. História do pastor Tissimbala nos Estados Unidos. Sua filha sai de casa e vai embora. Um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. Como subir no púlpito e pregar um sermão sobre famílias. Um pastor liga para ele e diz: pastor, desiste da sua filha. Deixa e avance no seu ministério. E ele diz: como desistir de um filho ou uma filha? Mas em uma vigília, uma jovem se aproxima do pastor e diz: pastor, a nossa igreja nunca levantou um clamor pela sua filha. E ali naquela sala foi ouvido gemidos, pranto, choro. Levantado aos céus. O pastor chega em sua casa e diz: meu amor, aconteceu algo no mundo espiritual. E Deus libertou a nossa filha.
Deus libertou a nossa filha. 2 dias depois, a filha bate na porta, 2 meses fora de casa. Ela bate na porta. E o pai abre a porta, ela está ali. E ela se ajoelha, como o filho pródigo. E ela começa a falar: pai, me perdoe, pai, eu quero voltar. Mas pai, antes de qualquer coisa que o senhor fale, por favor, o que é que o senhor estava fazendo há 2 dias atrás de madrugada, pai? Esse filho estava numa vigília, orando por você, e levantamos um clamor naquela vigília, filha. Ela falou: pai, naquele mesmo momento, o Espírito Santo veio em mim e abriu os meus olhos, pai. Quando eu olhei onde é que eu estava, eu só lembrava do Senhor. E eu falei: eu vou voltar para casa correndo. E aquela menina veio, se abraçou ao seu pai. Querido, você está orando quanto tempo? Dobre. A resposta não chegou, jejue o dobro, ore o dobro. Eu sei o que eu tenho atendido de filhos que só estão pedindo disciplina, treinamento, limites. Mas nessa noite, querido, eu não quero só que você discipline e treine o seu próprio filho. Eu quero que você tenha o caráter de Cristo para formar discípulos dentro da sua casa. A aliança que você tem com Deus não é só para disciplinar e cuidar, é para formar discípulos. Discípulos do que Deus fez em você. E discípulos de quem Jesus Cristo foi, é e será. O nosso sucesso é fracasso se perdermos os nossos filhos. Eu queria te perguntar nessa noite, querida. Quais foram os valores que foram perdidos, que tem o nome essência do Espírito Santo de Deus dentro de você? Quais foram os valores perdidos? De pais para filhos, de filhos para os pais, do marido com a esposa e da esposa para com o marido. Aquela moeda se perdeu, mas aquela pessoa não desistiu de encontrá-la. Ela lutou intensamente. E eu queria encerrar com essa palavra. O diabo nunca destruirá sua família se você viver uma vida intensa com o Espírito Santo de Deus. Se você tiver um relacionamento intenso, dia e noite e dia, com o amado, o diabo vai querer fazer tudo, mas ele não conseguirá. 2 Coríntios diz isso, capítulo 4. Não será destruída. A sua vida não será destruída, a sua descendência não será destruída, a sua casa não será destruída, porque os valores do céu estarão enraizados na sua casa e na sua família. Em primeiro lugar, eu queria te convidar, a você que não reconheceu ainda Jesus como seu Salvador. Você está aqui hoje como uma família que nunca confessou Jesus Cristo e hoje quer fazer uma aliança com Ele. Eu queria que você viesse para o altar. Hoje eu quero fazer uma aliança com o Eterno, a trazer vida para dentro da minha casa. Eu, sacerdote, que nunca confessei Jesus Cristo como meu Salvador, eu quero isso hoje para a minha vida. Saia do seu lugar correndo, porque o Pai perfeito está aqui, o Senhor dos senhores está aqui, o Rei sobre os reis está aqui, e nele há vida. Se você nunca fez essa oração ao Senhor, saia do seu lugar e faça uma aliança hoje com o Senhor, porque Ele está aqui te esperando. Ele está aqui neste lugar. É real a presença dEle. Mas em segundo lugar, eu queria te convidar, a você que perdeu alguns valores. E o diabo falou assim: não tem problema, isso são coisas básicas, isso não vai fazer mal nenhum. Aquela mulher tinha 10 moedas. Ela perdeu uma, não era 100%. 100% são 10 moedas. Você está perdendo um filho, não é 100%. 100% é quando Deus achá-lo e Deus mudar a vida dele, o coração dele. Se você perdeu os valores, alguém da sua família perdeu os valores, saia do seu lugar correndo. Hoje é um dia que Deus quer resgatar
os valores eternos dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar e vir em nome de Jesus. Fale para Deus quais foram os valores perdidos. Fale para Deus. Se você puder, se ajoelhe. Se você puder. Fale para Deus quais foram as palavras que trocaram, as palavras que eram para ser vida e se tornaram palavras ruins. Fale isso para Deus. Estou voltas de meu coração. Oh Deus, és Deus de amor. Sei que tenho teu perdão. Tudo que tu tens pra mim. Queria que você fechasse seus olhos, por favor. Para vivermos um avivamento, querido, nas famílias, é preciso pagar uma conta. Para vivermos um avivamento na família, é preciso que os pais e os filhos e as famílias decidam pagar uma conta. Jesus Cristo pagou a maior conta. E pagar a conta é não desistir. Pagar a conta é não sair do propósito de Deus. Pagar a conta é você ficar no lugar que Deus mandou você ficar. Pagar a conta é você perdoar. Temos pessoas que não vieram para o altar e precisam de perdão. Perdoar filhos e filhos aos pais, cônjuges. Talvez o seu pai e a sua mãe não estejam aqui hoje, mas eu queria que você viesse pela fé e liberar esse perdão no altar. E falar: Senhor, meu pai e minha mãe não estão aqui hoje, mas eu libero perdão das palavras que vieram contra mim, as palavras que eu proferi. Temos pessoas feridas, gravemente feridas nos corações, e estão segurando o perdão. Pague a conta chamada perdão hoje, porque você viverá um avivamento na sua história, na sua família. Decida pagar a conta hoje, querido. A conta de que aonde morreres, morrerei eu. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. E ninguém vai tirar isso de mim. Pague a conta hoje. Mas talvez você já veja as famílias chorando aqui. Eu vejo filhos e filhas, e homens e mulheres se colocando aos pés do Senhor. Mas eu falei sobre igreja. Pague a conta e seja uma igreja curada. Pague a conta para viver uma igreja irresistível. Pague a conta em ser não somente um frequentador de culto, mas ser um servo. Uma aliança com Deus é uma aliança em que você será servo, útil na obra dele. Pagar a conta significa: eu não vou abrir mão do meu Deus. Se você entendeu isso como igreja, saia do seu lugar. Em nome de Jesus. O perdão está nesse lugar. O resgate ao valor, a essência de Cristo está nesse lugar, querido. Mãe que não veio para o altar, você que está aí, mãe. Quantas palavras foram proferidas contra você, mãe? E até hoje isso mata você, mãe. Fere você. Quantas palavras você está aí guardando, mãe?
Deus está dizendo hoje para você, mãe, minha filha querida, eu estou aqui e eu te abraço, eu cuido, eu vou purificar, eu vou lavar as feridas, eu vou te beijar e eu jamais te deixarei. Temos mães aqui, amanhã, domingo, dia das mães. Celebre o dia das mães curada, mãe, com o seu próprio marido e com os seus filhos. Não deixe escapar isso. Relacionamento entre irmãos, irmão contra irmão. Perdoe o seu irmão e sua irmã hoje. Resgate valores entre vocês dois hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fale isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, vamos encerrar esse culto orando. Eu quero pedir que você junta aí com a sua família. Se a parte da sua família está no altar, junta com ela aqui no altar. E se a família está perto de você, junta perto de onde ela estiver. E se você veio sozinho, junta com o outro que ficou sozinho aí. Não fique sozinho. Se você vê que alguém está sozinho, chama para perto para a gente orar junto. Que ninguém fique sozinho. Cada um tem uma história. E o Deus que nós cremos conhece a nossa história. E Deus nos abençoou muito essa noite. Feche os seus olhos, abraça aí alguém. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite. Tudo isso é possível por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós temos uma família porque o Senhor tem nos abençoado. E a nossa família está coberta com o poderoso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue da aliança eterna. Senhor, nós agora concordamos aqui como igreja que o Senhor Jesus é a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa força, o nosso refúgio, o nosso libertador, o nosso Deus. E que nossos filhos estão debaixo das tuas asas, Senhor, onde o maligno não pode tocá-los. Pai, eu peço, Espírito Santo, dá aos pais muita sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento, revelação, palavra de conhecimento. Que saia da boca dos pais sempre uma palavra de encorajamento, de conforto, uma palavra de amor, uma palavra inspirada por Deus para os seus filhos. E que da boca dos filhos saia sempre: papai, mamãe, eu amo vocês, eu sempre vou ser obediente, eu sempre vou ser submisso à autoridade do meu pai e da minha mãe. E como filho sempre darei alegria aos meus pais, porque essa é a vontade de Deus. Pai, confirma o que foi pregado nessa noite nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias. Nós cremos, Senhor, que tudo que foi pregado é verdade, e é verdade sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e é assim, no poder do nome de Jesus. Amém.